Saúde em Dia entrevistou o biólogo brasileiro Mauro Silva. O Mauro é atualmente pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ele descobriu, ao lado de outros 29 cientistas, uma maneira de melhorar a capacidade cognitiva de pacientes com síndrome de Down. Pesquisas como essa demoram anos para serem feitas e começam no laboratório com camundongos. Foi o que o Mauro explicou para a gente. Confira. Basicamente, o que a gente fez foi caracterizar esse animal, ver se realmente ele tinha todos os aspectos da síndrome de Down e o porquê. Então, a gente foi identificar, na verdade, lá em Lille, a gente é um laboratório que estuda muito reprodução. E qual que é a conexão entre reprodução e síndrome de Down? Bom, a gente sabe que pacientes com síndrome de Down, por exemplo, após a puberdade, muitos deles são inférteis. E eles têm problemas olfativos. E ter problema olfativo e infertilidade linka muito bem com alguns neurônios que todos os vertebrados têm, né, incluindo humanos, que são chamados de hormônios liberadores de gonadotrofinas, ou GNRH, que é a sigla em inglês. E o laboratório lá em Lille é especializado em estudar esses neurônios. Então, cada um dos autores, basicamente, por exemplo, eu fiz parte da neurocirurgia, que a gente realmente tenta olhar como que esses neurônios estão dentro do cérebro do camundongo, e a gente consegue ver que tem uma perda em um camundongo que tem a síndrome, né, de Down, existe a perda desses neurônios que também controlam a reprodução. Então, basicamente, o que a gente fez depois foi colocar o hormônio que é produzido por esses neurônios, o GNRH, de volta, mas de uma maneira pulsátil, que realmente você consegue, então, da maneira certa. Então, não basta apenas só dar o hormônio. Você precisa dar o hormônio de uma maneira pulsátil, como pessoas normais têm. O Mauro explicou para a gente que existem vários fatores genéticos que vão regular a transcrição de vários genes, inclusive aquele que regula a liberação do neurohormônio gonadotrofina. Eles se chamam microRNAs e atuam no genoma. Pacientes com síndrome de Down, eles têm vários defeitos genéticos por realmente ter essa cópia extra do cromossomo 21. A gente sabe que existem alguns fatores genéticos, que são proteínas que vão lá no nosso DNA e vão regular a transcrição de vários genes. Por exemplo, o gene que faz o hormônio GNRH. E vários desses fatores, muitos que são importantes, que a gente sabe hoje, são os chamados microRNAs. Então, esses microRNAs são realmente esses pequenininhos pedaços de RNA que vão lá no nosso genoma e eles vão controlar se um fator vai ser mais ou menos produzido. O que acontece é que na síndrome de Down, eles sabiam que um microRNA, por exemplo, o MIR2000, ele está reduzido. E ele, na verdade, ele é um repressor de um fator repressor de GNRH. Se você não tem ele, então, esse outro repressor de GNRH, que é o ZEB1, ele vai estar atuando muito. Então, na verdade, um outro experimento foi crucial que a gente fez, foi colocar o MIR200 de novo, ou seja, né, fazer uma overexpressão dele. E aí, quando a gente coloca ele de volta, você inibe esse fator inibidor e você basicamente libera que o GNRH seja produzido. O GNRH agora ele pode ser produzido de uma maneira mais eficiente e aí você tem uma recuperação da cognição nos camundongos que têm síndrome de Down. Apesar dos resultados surpreendentes com os camundongos, que mostrou que a manipulação do genoma poderia melhorar a capacidade cognitiva dos portadores com síndrome de Down, não foi possível, por vários motivos, reproduzir essa experiência com humanos, inclusive motivos éticos, mas com base nesse resultado, o Hospital Universitário de Lausanne, na Suíça, conduziu um estudo clínico com 7 pacientes portadores da síndrome com idades entre 20 e 50 anos. Os microRNAs, eles são muito importantes, mas a manipulação em humanos é muito difícil. Como é que você vai convencer, né, a família e pacientes de síndrome de Down a passarem por uma neurocirurgia para colocar um fator lá que realmente, assim, a gente não tem garantia 100% que vai funcionar em humanos. Mas uma coisa que a gente faz, e pessoas, por exemplo, em tratamento de diabetes, eles colocam uma pump
né? Uma bombinha para liberar insulina. Então, na verdade, o que a gente fez foi já existiam essas pumpzinhas para liberar vários hormônios na clínica e a gente colocou o GNRH dentro dela. Ou seja, não tem como a gente manipular o cérebro, mas tem como a gente providenciar o hormônio que está faltando, né? Ou que está sendo liberado de uma maneira errada. E aí, por isso que a pumpzinha funcionou no camundongo e ela foi aplicada lá na Suíça com pacientes de síndrome de Down. Um aspecto aqui que é muito importante a gente enfatizar, porque GNRH ele é usado, por exemplo, em pacientes que querem engravidar. Tá? Não é tão difícil você comprar ou drogas que elas trabalham como o GNRH. Só que uma paciente, por exemplo, que queira engravidar, ela vai ter uma injeção desse hormônio. E aí você já faz o propósito lá no ovário, né, de recrutar vários óvulos. Só que a gente sabe que, naturalmente, esse hormônio ele é liberado em pulsos. Então, uma injeção não seria suficiente. A gente teria que dar uma injeção a cada 2 horas. Imagina isso num paciente. O quanto estressante seria, não é mesmo? Então, a gente usa essa pumpzinha, essa bombinha, anda né, debaixo da pele, para que o hormônio seja liberado da maneira que ele é liberado em pessoas normais. E os resultados foram surpreendentes. A tarefa cognitiva, ela melhorou na maior parte dos pacientes, mas você também vê com o fMRI, né, que foi feito nos pacientes, que a conectividade do cérebro muda durante esses 6 meses, o que dá muita esperança para terapias, não apenas para síndrome de Down, mas outras síndromes que afetam o nosso cérebro. Porque isso mostra que o nosso cérebro ele permanece muito plástico, né? Até mesmo se você tem uma síndrome. Ou seja, colocando um fator apenas, que é o GNRH, a conectividade de áreas do cérebro, ela já mudou e ela parece agora mais com um paciente normal. Então, isso dá muita esperança para a gente quando a gente pensa a importância, né, de se estudar a pesquisa básica para aplicar na clínica. Gostou desse vídeo? Então é só acessar o nosso site www.rfbrasil.com. Também deixe seus comentários nas redes sociais. Sua opinião é muito importante para nós e até a próxima semana.